Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela vida do teu filho, ó Pai, que tem sido instrumento do Senhor nesta igreja, neste altar. Abençoe sua vida, sua família, seu ministério, tudo aquilo que ele tem colocado às mãos. Que o Senhor use-o, ó Pai, nesta manhã, para falar conosco, ó Pai. Que nós sejamos ministrados, ó Pai, na sua palavra através da vida dele. Entregamos tudo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia, né? Que Deus possa nos abençoar poderosamente ainda nesse dia. Amém? Hoje nós vamos dando seguimento à nossa revista sobre a Epístola aos Romanos, com o título de Maravilhosa Graça. Hoje nós estamos na lição de número 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. Será que todos precisam de salvação em Cristo? Sim ou não? Índio precisa de salvação? Judeu precisa de salvação? Muçulmano precisa de salvação? Macumbeiro precisa de salvação? Então essa epístola é para todos nós, então, né? Vamos estar dando início. Introdução. Vamos lá. Paulo une todos os grandes temas da Bíblia. É o que Paulo faz aqui nessa epístola. Ele faz um apanhado geral. Não é bem uma carta. Essa epístola aqui, a gente às vezes confunde epístola e carta, mas isso aqui não é uma carta, porque ela tem mais o cunho de sistematizar alguns assuntos, né? E ele coloca vários assuntos, tudo aqui nessa carta. Olha alguns assuntos que Paulo, e ele faz algum dos legados sobre pecado, sobre lei, sobre julgamento, sobre destino humano, sobre fé. Olha que quantidade de coisas que ele desmembra aqui nesta epístola, sobre a graça de Deus, justificação, eleição, o plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, o lugar do judeu e do gentio nos propósitos de Deus, até sobre isso aqui, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Nós não sabemos quem que fundou a igreja de Roma, a igreja romana. Nós não sabemos quem fundou a igreja. Algumas denominações, religiões dizem que foi Pedro, mas não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Alguns princípios, e um deles é que o próprio Paulo, ele nunca enviava uma carta doutrinária, quaisquer que seja, ele nunca enviava para alguma igreja que tivesse algum dos apóstolos à frente. Ele nunca fez isso, tanto que ele escreve na sua palavra, que dizendo, lá em Romanos mais na frente, ele diz que não edifica sobre fundamento alheio. Ou seja, então, essa carta provavelmente, essa epístola provavelmente não foi escrita por Paulo, ou por a igreja deixa eu revisar o pensamento aqui. A igreja de Roma, ela não foi fundada por Pedro, né, e por nenhum dos apóstolos. Provavelmente ela foi fundada por algum daqueles novos convertidos que houve na festa de Pentecostes, lá em Jerusalém. Aqueles homens ficaram tocados por Deus, se converteram e levaram esta semente, né, ali para a cidade de Roma. Roma era considerada a cidade eterna, mas era uma cidade totalmente voltada ao prazer, a qualquer preço. Só para lembrar como que funcionava, nessa época, mais ou menos, a cultura grega, que aí citava todo o processo de helenização da cultura grega, inclusive também ali em Roma. Só para lembrar a vocês o que disse o imperador Júlio César, a gente só vendo como que era uma cultura voltada ao prazer, a carnal. Então Roma estava nesse centro de coisas. Júlio César, o imperador, ele disse assim, numa das suas frases,
ele diz assim: eu gostaria de ser o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos. Imagina a promiscuidade que existia também naquele tempo ali em Roma, né? Tanto de que dos 15 imperadores romanos, somente o quarto não foi dito como alguém homossexual, daquela turma. Dos 15 imperadores ali, somente o quarto não foi dito nessa. Ou seja, então Paulo estava escrevendo para uma igreja que ela era viva, mas era uma igreja que estava sendo perseguida, porque queria ser uma igreja diferente. Queria ser uma igreja. Imagine viver num centro de promiscuidade como esse e você ter que se basear os seus princípios cristãos. Fatalmente você seria perseguido. Fatalmente as pessoas não aceitariam aquilo que você tentaria viver, tentaria pregar, e as pessoas talvez não entenderiam isso e geraria perseguição. Tanto é que nesses tempos mais um pouquinho no tempo de Nero, que é onde Paulo estava vivendo aqui, esse Nero foi um dos responsáveis pela morte tanto de Paulo como de Pedro. Foi o imperador Nero, foi responsável pela morte desses dois homens. Só para você lembrar o que era, por que esta carta é epístola aos Romanos. A necessidade universal de salvação. O propósito da epístola: apresentar a doutrina cristã a uma comunidade que não foi fundada por um dos apóstolos, talvez por esse motivo, todos os pormenores doutrinários. Preparar os irmãos, é o segundo propósito, talvez, para uma visita de Paulo à cidade de Roma. Explicar o relacionamento entre judeus e gentios dentro do plano global de redenção traçado por Deus. Epístola ela é considerada a carta magna, né, do cristianismo. A maior carta que Paulo escreve é a de Romanos, aos Romanos. Mais à frente. Eu coloquei duas figuras aqui, né, para expressar um pensamento que no momento ali Deus estava me dando. O texto que eu coloquei aqui para a gente discorrer um pouco e pensar sobre ele é esse: Adão e Eva pecaram ao desobedecer a Deus. O pecado deles afetou o quê? Afetou o quê, irmãos? Toda a humanidade. Por isso, as Escrituras afirmam: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído é o quê? Tirado, né? Arrancado. Aquilo que tinha, é como se você tivesse vestido com uma roupa bonita, um terno bonito, e alguém fosse lá e arrancasse aquilo de você e te deixasse praticamente nu. Assim foi feito através do pecado. Nós tínhamos toda a glória de Deus na nossa vida. Então, através do pecado, é como se nós dessemos legalidade para ficar essa nudez. Por isso que lá no Éden, quando Adão e Eva, antes do pecado, eles andavam nus para baixo e para cima, e não tinha sentimento de pecar, de se esconder, de se escusar. Não era nada feio, não era nada de esquisito. E eles andavam. Somente depois do pecado é que eles ficaram envergonhados. Eu gostaria de desenvolver uma ideia aqui com vocês sobre quando Satanás levou Adão e Eva a pecar, a desobedecer, surgiu uma questão muito importante. Eu gostaria, como isso aqui é uma aula, um ensino, que a gente desenvolvesse juntos aqui esta ideia, esse pensamento. Quando Satanás leva Adão e Eva a desobedecer, surge uma questão importante. Satanás não questiona o poder de Deus, mas ao invés disso, Satanás questiona o direito de Deus governar, a maneira de Deus governar. Satanás acusou Deus de ser um mau governante. Ele deu a entender à humanidade que se sairia melhor sem Deus. Ele deu a entender a Adão e Eva de que o governo de Deus era ditatorial, que o governo de Deus, eles sem o governo de Deus, se sairiam extremamente melhor. Porque
isso, né? Por que isso? Eu fiz uma pergunta, eu coloquei uma pergunta aqui. Por que Deus, naquele momento, simplesmente não destruiu aqueles rebeldes ali no Éden? Por que Deus não destruiu aqueles rebeldes lá no Éden? Qual foi a causa, talvez, de Deus não começar de novo outro estilo de humanidade diferenciado? Por que será que tem? Eu coloquei uma ilustração e eu acho que é bom, dá para nós entendermos um pouco. Preste atenção para você ver. Um professor estava tentando resolver um problema muito difícil, muito difícil. Mas um certo aluno muito esperto, porém rebelde, ele afirma que a explicação do professor está errado. Ele insinua para toda a classe de que o professor não é capacitado. Esse rebelde insinua que conhece o método melhor para resolver o problema. Alguns na sala acham que ele tem razão, que o aluno tem razão, e que se colocam do lado do aluno. Eu pergunto a vocês, o que o professor deve fazer? Se o professor expulsa o rebelde da sala, como que esta expulsão vai afetar o resto da toda a sala? É para nós irmos pensando. Eles não vão achar que, porventura, o aluno rebelde tem razão e que realmente ele tem uma resposta diferente, que o professor não quer dar a ele o direito de expressar aquilo ali? Será que isso não vai fazer com que aqueles alunos deixem de temer aquele professor de uma maneira diferente, de acreditar naquele professor, achando que eles podem provar algum erro dele? E eu coloquei uma pergunta aqui. Eu quero que vocês pensem, porque Deus, aquele professor, deixou com que o rebelde tentasse mostrar para a sala. Imagine uma sala como essa aqui, alguém se levanta e diz assim, para mim, no meu caso, estou ensinando aqui, alguém se levanta e diz, eu não concordo com isso, eu não concordo com o que o senhor está falando. Aí eu imediatamente, gente, tira esse rapaz daqui e coloca ele para fora. O que vocês pensariam? Que o professor não tem recurso, que o único recurso que o professor tem é expulsar e deixar para lá. Mas eu digo para vocês uma coisa, eu coloquei isso aqui como ilustração para nós, foi exatamente o que Deus fez. Exatamente o que Deus fez. Como aquele professor ali, ele deixou que aquele aluno rebelde, Satanás, influenciasse, às vezes, depois de influenciar, deixasse com que a humanidade pensasse que poderiam viver realmente sem Deus, que poderiam seguir o seu próprio destino, e que seguindo o seu próprio destino talvez fosse o melhor. Não podemos nos esquecer de uma coisa, para melhorar ainda o nosso pensamento. Não poderíamos jamais esquecer de que Satanás, já com a sua perspicácia, tem umas palavras difíceis que fica difícil de falar, né? Satanás, então, ele já tinha, com a sua inteligência, com a sua oratória boa, com a sua maneira, ele já tinha levado 1/3 dos anjos. Preste atenção, talvez nós nunca pensamos isso. Satanás já tinha levado 1/3 dos anjos, e quando isso acontece, e quando Satanás diz assim para a mulher, olha, certamente não morrerás. E ele complementa dizendo, pois Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus, os vossos olhos serão abertos, e vocês serão como Deus. Ou seja, Satanás estava tentando colocar no coração daquelas pessoas, daquela humanidade ali existente,
dizendo exatamente que essa direção de Deus não precisava, a partir daquele momento, cada um cuidaria da sua vida e cuidaria melhor até da sua própria vida. E colocou como se Deus ficasse com ciúme. Então, concluindo aquele raciocínio, se 1/3 dos anjos já tinham sido levados por Satanás, esse diálogo acontece no meio aonde todos os outros anjos também estavam escutando. Não era só mais aquele grupo, não era só dois, Adão e Eva e Deus. Evidentemente tinha todos os outros anjos também ali ouvindo. Então, quando Satanás questiona, não só aqui, se Deus dirige bem a nossa vida ou não, se nós dirigirmos a nossa própria vida, todos os outros anjos estavam ali também. E se ele expulsa, por exemplo, Satanás dali daquele momento, expulsa os homens, cria um novo, ele estava dizendo para aqueles outros rebeldes, que talvez também aqueles outros milhões de anjos, sei lá quantos anjos, poderiam mais uma vez se rebeliar, mais anjos ainda. Mas quando isso tudo vai acabar, pastor? Um dia, Deus há de julgar toda a intenção que há no coração do homem. Aí sim, nesse dia, vai acontecer, a partir daí, Deus vai julgar essa intenção no coração dos homens, e aí saberão sim, que nós não temos condições de governar as nossas próprias vidas, e nós somente somos e seremos alguma coisa, se nós formos governados totalmente pela vontade exclusiva de Deus em nós. Nós só somos alguma coisa se Deus for em nós algo, se Ele fizer parte da essência, da natureza da nossa vida, da nossa natureza caída. Mais para frente, Romanos, uma resposta teológica. A grande pergunta da humanidade em todos os tempos: como pode o homem ser justo para com Deus? Eu vou entrar um pouquinho aqui, talvez, nas próximas aulas ali, justificação, na aula 3, e na aula 4, os benefícios da justificação. Talvez não tem jeito, talvez vai entrar um pouquinho para responder algumas perguntas aqui. A pergunta aqui de todos os tempos é: como pode o homem ser justo para com Deus? Embora nós achemos que nós podemos confiar nele, nós somos muito orgulhosos para aceitar o seu perdão, graciosos. Achamos que podemos fazer alguma coisa para nós merecermos a confiança e o perdão, e nós acabamos confiando, na realidade, em nós mesmos. Nós somos, irmãos, totalmente orgulhosos e arrogantes. Nós sempre achamos uma maneira de não ficar, talvez, dependendo de Deus. Nós, lá no íntimo, nós queremos ter um certo orgulho de não depender de ninguém, inclusive de Deus. Lá no nosso íntimo, às vezes, nós queremos, sabe como você sentia aquela pontinha, aquele gostinho bom, eu realizei isso com as minhas próprias mãos, te dá aquele ar de superioridade, te dá aquele desejo de levantar a cabeça, de andar levantando altaneiramente, falando, com os olhos, dizendo assim: eu sou o cara, eu sou o bom. E Deus, Ele não está preocupado com estas coisas, Ele está preocupado se o meu coração não confia em mim mesmo o bastante para me deixar ser levado por Ele, pela palavra que Ele diz. Jesus, um dia, Ele estava contando, Ele estava falando para uma turma de gente um pouquinho que agia desta maneira, autossuficiente, e ele estava contando, e ele começou a contar uma parábola, e dizendo assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Aí a Bíblia diz que o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo e para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. O publicano não tinha nada a ver com o negócio. O cara está orando, imagina a situação da oração do cara.
Oh Deus, obrigado, porque eu não sou como os demais homens, né? Ou seja, já se excluiu, né? Já ficou numa média pequenininha. Roubadores, ladrões, avarentos e mais não sei o quê. Olha para o lado, tem um coitado orando, e graças eu te dou, porque eu não sou como esse aqui também. Mas a Bíblia diz que quando ele cita esse homem, a Bíblia aí, Jesus fala o que esse publicano estava falando. E o publicano, estando em pé, de longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador e não sei o que fazer da minha própria vida. O que a Bíblia diz que esse homem desceu? Nós estamos falando aqui de ser justo. A Bíblia diz que esse homem desceu para sua casa, o quê? Justificado. Por que justificado? Porque ela complementa dizendo, porque aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Ou seja, nós, eu e você, de maneira alguma, nós podemos agir independente de Deus, com soberba, mesmo que nós tenhamos as maiores aptidões, mesmo que nós tenhamos a nossa mente privilegiada, a inteligência brilhante, privilegiada, que nós consigamos fazer e realizar coisas que outros homens não consigam fazer e realizar. Ainda assim, nós somos considerados como trapos de imundícia. As nossas justiças não são nada, as nossas justiças são coisa alguma. Nós só paramos em pé porque o Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta. Nós só paramos em pé porque a graça redentora maravilhosa de Deus habita em nós. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom e nos permite viver uma vida de bondade aqui nesta terra. Ninguém é justo diante de Deus. Romanos 3:10 está escrito: não há um justo, nenhum sequer. O padrão de Deus para nós entrarmos no céu é a perfeição, e todo homem é imperfeito. Imagina, Deus tem um padrão, que é a perfeição. E nós somos imperfeitos, logo é impossível a nós entrar no céu pelos nossos esforços. O problema é, nós começamos a fazer comparações e sempre achamos alguém que é pior do que nós. Aí nós fazemos a nivelação por baixo. Nós nivelamos por baixo. A Dilma vai sair e nós vamos colocar o Temer. Pior do que está, não fica. E daí por aí vai. Ou seja, a gente sempre quer fazer a nivelação das coisas, de que maneira? Por baixo. E Deus, Ele sempre nivela as coisas de que maneira? Por cima. Abraão fazendo bobagem, um senhor de 99 anos, Deus fala exatamente isso com ele, com Abraão. Depois de fazer algumas bobagens lá, Deus chega para ele: tu quer fazer de novo comigo aqui um concerto? Quero. Então, primeira coisa, primeira coisa, rapaz, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, o nível é alto. Jesus um dia disse assim: olha, sede perfeitos, porque o quê? Porque é perfeito o vosso Pai. Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Mas é o padrão de Deus. E pelo padrão de Deus, exatamente, nós nunca vamos conseguir chegar a lugar nenhum por nós mesmos. É isso que às vezes é difícil de nós entendermos. Paulo um dia chegou: pastor, mas... E Paulo? Paulo falou assim: sede meus imitadores. Então, se eu imitar Paulo, eu vou bem. Então, o padrão é Paulo.
Paulo falou, sede meus imitadores, então eu tenho um padrão a seguir, um padrão humano, um padrão que erra, um padrão que é totalmente, às vezes, falha aqui, falha acolá. É isso que ele está dizendo aqui? Não, ele diz, sede meus imitadores. Pode ser os meus imitadores, pode ser, pode olhar para mim, pode fazer de mim um padrão, porque uma coisa eu sei, você olhando para mim, saiba de uma coisa, que os meus olhos estão em Cristo, Ele é o meu padrão. O nosso padrão sempre é mais alto, o nosso padrão sempre é mais acima. Ah, pastor, então de maneira nenhuma eu posso confiar em pessoas, em homens? Sim, você pode, assim como esse texto, onde Paulo escreve aos Coríntios, ele está te chamando a atenção de algo que serve para nós hoje. Nós devemos ser modelos, sim, de pessoas, mas desde que a minha vida, a minha própria vida, espelhe o modelo completo que é Cristo na nossa vida. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão querer ser como nós, porque não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos especiais, espertos, não. Elas olharão para nós, continuarão, e nós devemos fazer isso. As pessoas devem olhar para nós e quererem ser bons pais, quererem ser bons filhos. As pessoas devem olhar para nós, quererem ser bons empresários, bons patrões, bons empregados. Sim, nós devemos ser exemplo disso tudo, porque elas olharão na nossa vida e verão entre nós, a primeira coisa que elas verão é a presença do Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida, trazendo um brilho diferenciado para nós. Diga glória a Deus. Não é através simplesmente para a gente forçar a barra com a nossa própria justiça. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8, 9, diz assim, porque pela graça, o quê? Sois salvos por meio de quê? Da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Ah, pastor, mas ainda assim eu ainda tenho um desempenho bom, só porque não sabe, o senhor não anda comigo. Se o senhor soubesse o desempenho, mesmo o senhor faz essas palavras, o senhor está bonita, tudo bem, mas o senhor não sabe o meu desempenho, pastor. Se você olhasse ontem mesmo, pastor, olha, no dia de ontem mesmo, eu tirei o sábado inteirinho para orar e para jejuar. Que bom, que maravilha, que coisa maravilhosa. Mas você não vai entrar no céu somente por causa da sua justiça, você achando que se jejuar 10 horas, 15 horas, 20 horas, se você ler a Bíblia 50 horas, você vai entrar no céu por causa disso, não. Isso é bom, faz bem para a nossa alma, mas isso não é o instrumento pelo qual nós vamos estar mais perto, mais próximos de Deus, de maneira alguma. Esses benefícios da justificação aqui, eu acho que eu vou deixar isso para cá, você falar na próxima aula. Primeiro benefício, não vou entrar em detalhes aqui. Primeiro benefício da justificação é um novo relacionamento quanto a Deus. Agora nós temos acesso direto. Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os benefícios da justificação, um novo relacionamento quanto à culpa. Eu coloquei que Jesus toma agora da mão do diabo, tipo uma espécie de SPC espiritual, né? Você vai lá e limpa o nome. Você já viu? Esses dias eu precisei de fazer um negócio sério. Eu tinha que registrar um negócio em cartório, um apartamento lá no cartório, eu precisava fazer um negócio urgente, e eu fui lá, a moça me olhou com a cara deslavada, assim, sentada, olhando para mim, falou, senhor, não pode fazer isso. Eu falei, não posso, por quê? Olha a arrogância. Por causa de quê que eu não posso? Porque o seu nome está no SPC. Aí eu baixei a bola um pouquinho. O que é SPC? Somos para Cristo. Por cá. Ela falou, pois é, o senhor vai ter que ir lá no SPC e resolver sua vida primeiro.
Aí depois só volta aqui. Falei, gente, eu saí de lá, falei, gente, mas eu sou uma pessoa tão boa. Pague minhas contas em dia. Fui lá no SPC. Cheguei lá no SPC. Puxa aí minha vida aí. A menina falou assim, o senhor tem aqui 3 coisas que está indo contra o que o senhor quer. Falei, 3, o que são? Falou, o senhor tem uma casa, tal lugar assim? Falei, tem. O senhor tem um apartamento, tal lugar assim? Falei, tem. O senhor tem tal lugar assim, assim? Falei, tem. Ela falou, pois é, está com as contas da CELG todas atrasadas. Falei, não tem lógica um negócio desse. CELG levando para a SPC. E alugado, trem alugado. Inquilino não pagou CELG, o seu nome vai para a SPC. Ou seja, mas o que Cristo fez? Arrancou esta culpa de nós. Ele foi lá e limpou o nosso nome que estava sujo, sabe? O nosso nome estava na lama, jogado lá, ninguém confiava em nós, ninguém dava muita razão, olhava para nós desconfiado sobre a nossa ética, a nossa moral, a nossa maneira de conviver. As pessoas olhavam um pouquinho de lado assim para nós, mas será que é mesmo? Mas Jesus foi lá, independente se você já era uma pessoa boa, Ele foi lá, tomou das mãos do diabo. Mesmo que hoje você não tinha a culpa, você não tem mais a acusação do diabo na sua vida. E um novo relacionamento quanto ao futuro. De transgressor, agora eu me torno em quem? Oh, maravilha, já pensou? Eu era transgressor, eu não merecia coisa alguma. Agora, Ele sendo meu dono, meu Senhor de todas as coisas, agora além de ser o meu dono, Ele me dá também tudo que Ele tem, agora me permite ser meu também. Você está me entendendo? Eu vou deixar isso aqui para a pastora Cássia falar. A necessidade de salvação dos gentios. A rejeição. Quando as pessoas rejeitam a Deus, mesmo assim Ele permite que elas vivam como desejam. Permite que elas experimentem as consequências naturais dos seus, o quê? Vamos ler isso aqui de novo, todos juntos, vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Quando as pessoas rejeitam a Deus, mesmo assim, Ele permite que elas vivam como desejam. Permite que elas experimentem as consequências naturais de seus pecados. Quem efetua a salvação em nós hoje? Quem? Pessoa. Quem que é que efetua a salvação em nós hoje? Diga comigo, o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Ele vier, fará o quê? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Um dia chamaram Jesus, lá em Marcos capítulo 3, chamaram Ele de endemoniado. Pensa, chamar Jesus de endemoniado, apontar o dedo para Ele e falar, filho de Belzebu. Falaram para Jesus e Jesus respondeu para esses camaradas assim, isso que vocês estão falando é uma blasfêmia. Mas ele complementa, todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoado, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, o que acontece? Nunca terá perdão. Eu te pergunto, por quê? Você me responde, boa pergunta. Por quê? Por que se nós pecarmos contra o Espírito Santo, tem aquele negócio que alguns levantam aí, que você blasfemar às vezes com o Espírito Santo é um pecado imperdoável, mas não sabe nem por quê que é imperdoável. Classe abençoada de Deus. A pergunta novamente, por que nós não devemos pecar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo?
Hã? Rejeição, o que mais? Quem falou? Pastora Luísa. Ô, pastora Luísa, essa é a esposa do pastor Silso, né? Dê uma salva de palmas, pastora Luísa, né? Deixa eu explicar detalhes pequenos. Lá no Éden, pecou. Deus proveu ao homem, desde lá do Éden. Primeiro ele fez roupas, arrumou a maneira de tipificar o que ele faria lá na frente. Mas pecamos e Deus arrumou um substituto. Primeiro um tipo, um cordeiro. Depois a própria pessoa de Jesus. Então nós pecamos contra Deus. Ele arrumou um substituto e colocou Jesus para nós. Preste atenção. Disponibilizou o seu filho, seu único filho, para nós. Pecamos contra Deus, ele disponibiliza Jesus. Pecamos contra Jesus. O matamos na cruz do Calvário. Abandonamos, cuspimos, fizemos pouco caso dele. Deixamos de acreditar, o chamamos de Beelzebu, filho do diabo. Clamamos contra Deus, ele manda Jesus. Pecamos contra Jesus, ele deixa o Espírito Santo conosco. Então o Espírito Santo hoje é quem nos faz as nossas orações. Nós fazemos isso através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te move. Você ora a Deus em nome de Jesus, mas através do Espírito Santo. Então, reprisando e refazendo de novo. Pecamos contra Deus, ele nos deu Jesus. Pecamos contra Jesus, ele nos deu o Espírito Santo. E se pecarmos contra o Espírito Santo, renegarmos o Espírito Santo, blasfemarmos, ou seja, abandonarmos as nossas ideias contra o Espírito Santo, o que nos resta? Quem nos resta? E o que nos resta? Por isso que o Espírito Santo tem a palavra que Jesus falou, que todo pecado e toda blasfêmia dos homens, mesmo que fosse contra ele, seriam perdoados. Mas todo aquele que pecar ou blasfemar, a blasfêmia é quando você já não quer mais, você não quer, você não acredita, você duvida e você renega aquilo. Ou seja, quando eu renegar o Espírito Santo, não querer blasfemar dele, abandonar o Espírito Santo hoje, o que resta para esse tipo de pessoa? Nada, somente o juízo, condenação eterna, porque é o Espírito Santo hoje quem age e que faz a salvação ser movida no nosso interior e no nosso coração, a nossa vida. Jesus fez na cruz do Calvário, mas Ele deixou o Consolador, e é o Consolador hoje que tira toda a dor, é o Consolador hoje que nos aponta, é o Consolador hoje que segura as nossas lágrimas, é o Consolador hoje que nos dá acesso direto a Deus, é o Consolador hoje que a Bíblia diz que quando nós não temos palavras, não temos mais nada em nós, quando nossas lágrimas tampam e cobrem, às vezes, as nossas próprias palavras, é que o Espírito Santo, o Consolador, toma as nossas palavras e leva essas palavras diretamente a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. A necessidade da salvação, a revelação. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça, impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade. Eu vou passar essa transparência. O negócio de ensino vai virando uma pregação, né? Vai mudando. A gente entusiasma um pouco.
Claro, pode sim. Pastor, João 14, 26. Pastor Rondon está lembrando, João 14, 26. Esse Consolador deixar, ele vos lembrará de todas as coisas. De todas as coisas. Aleluia. Aqui eu coloquei esses versos aqui, a punição de Deus. Em Romanos, quando você começa a ler Romanos, principalmente no capítulo 1, fala que Deus os entregou às suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Depois de serem chamados a tomar um posicionamento, os homens não quiseram. E aí o que acontece? Eu coloquei esses 3 versos aqui, para nós entendermos um pouco o que se passa hoje no nosso mundo moderno, o que se passava naquele mundo lá, e o que se passa hoje aqui, também no nosso mundo moderno. Eu fico tão, às vezes, assim, ontem eu estava lendo como que o mundo está ficando pervertido, assim, normalmente pervertido. É uma coisa normal, a perversão é normal, hoje. Lá em São Paulo criou-se, acho que motéis, agora, que os motéis, agora os quartos têm vidros, de um quarto para o outro, e os quartos se comunicam entre si. Ou seja, o negro está lá no motel, com a nega lá no motel, e os caboclos estão lá, aí vê o negócio que está se passando lá, opa, o negócio ali está animado. Bate lá no vidro, e aí, tudo bem, tem mais espaço aí para mais 2, 3, tranquilo? Vem cá. Imagina a perversão generalizada, e as pessoas vão e acham que isso é normal, que isso é só aflorar. Não, isso é hormônio, isso é pecado, isso tem nome, isso é iniquidade, isso é perversidade. É exatamente o que estava acontecendo lá em Roma. Por isso Paulo escreve e colocou 3 pensamentos aqui, que diz assim, Romanos 1, 24, por isso também, o quê? Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Romanos 1, 26 diz assim, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Verso 28 diz assim, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso aqui não está falando de casualidade, aconteceu um dia, aconteceu outro, não, nada disso. Isso aqui demonstra que Deus não tem responsabilidade pela essa obstinação do homem em querer satisfazer os seus próprios desejos a qualquer custo. O homem não está medindo mais esforços para a sua satisfação dos seus desejos, as suas concupiscências mais. Pense numa coisa, eu coloquei uma pergunta aqui, será que Deus faz isso hoje? Eu risquei, Deus os entregou. No segundo verso, Deus os abandonou. E no terceiro, Deus é o quê? Deus os entregou novamente. Será que Deus faz isso hoje? Deus continua a entregar os corações. Deus também os entregou às concupiscências dos seus, o quê? Corações. Tem um texto que diz, todos os que não são guiados pelo Espírito de Deus, são dominados pela concupiscência da carne. Gálatas 5,6 diz assim, 5,16 diz assim, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha só, andai no Espírito, e jamais, diga comigo, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele diz, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Hoje, às vezes, nós não podemos ver o fogo descendo do céu, às vezes para consumir pessoas. Mas o pecado da concupiscência vai levando as pessoas tão longe, que elas não conseguem mais retroceder. Aí já não vai ser o fogo do céu, mas vai ser o fogo da eternidade. As pessoas estão brincando e achando que elas podem viver uma vida de imoralidade sexual, principalmente de imoralidade sexual, e que isso não afeta a sua salvação em Cristo. Elas estão achando que podem desfrutar dos prazeres da carne e que, estando dentro da igreja, tudo bem. Eu estou blindado se eu estiver com a minha carteirinha e se eu tomar ceia. Principalmente se eu tomar ceia, não tem problema. As pessoas estão tão acostumadas com a imoralidade que, de primeiro, nós, quando pecávamos, nós não tínhamos nem coragem de tomar a ceia. Você não ceava porque você tinha receio de fazer alguma coisa que desagradasse o coração de Deus, que entristecesse o coração de Deus. Enquanto você não se sentisse perdoado, você não tomaria a ceia, porque primeira coisa, a ceia é importante, mas mais importante do que a ceia, comer um pão, tomar um cálice, do que fala disso é a comunhão que você tem com o dono de todas as coisas. Esse é o Espírito da verdade, o Pai que está no céu, o que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abomina esse ensino de que nós podemos ser perversos ou pervertidos e salvos ao mesmo tempo, vivendo nessa devassidão. Pastor, nós estamos dentro de igreja. Eu sei. Uma das coisas que mais me chocou no início daqueles casos do mensalão, foi ver um homem dito um homem de Deus, não sei se era pastor, não lembro direito, passou o tempo, 2 anos já. A pessoa recebendo propina, pacote de dinheiro, e chamando alguém, colocando a mão no ombro da outra pessoa, e falando: espera um pouquinho, vamos orar, agradecer a Deus. As pessoas não estão vendo o fogo sendo derramado do céu sobre elas, para queimar. Mas em contrapartida, elas estão caminhando num sentido que pode ser mortal para a sua vida, pela sua eternidade. As pessoas estão brincando com coisas que para Deus são muito essenciais. Ele nos justificou, Ele tem nos santificado, não é para o nosso próprio eu, mas tudo que nós fazemos, e nós temos que entender isso, não é para nós. O que nós fazemos, ser santo, não é para ser santo, deixar de prostituir, deixar de mentir, deixar disso, deixar daquilo, não. Deixar de fazer. A santidade não refere exatamente às pessoas. Uma coisa que nós temos que entender, nós não pecamos contra pessoas. Eu não peco contra minha esposa, eu entristeço a minha esposa, mas todo pecado, todo e qualquer pecado, é contra Deus que nós pecamos. Deus os entregou, Deus os abandonou e Deus os entregou. O que a gente mais às vezes tem visto hoje é Deus entregando, deixando as pessoas fazerem o que está no seu próprio coração, seguir os seus próprios caminhos, porque elas não querem ter os seus caminhos nas mãos daquele que pode resolver e pode fazer, pode mudar, pode retroceder tudo.
a necessidade da salvação dos judeus, os judeus em relação ao gentio. Aqui eu coloquei aquela figurinha ali, eu achei ela engraçada. Um monte de ovos numa cartela, né? E um ovinho diferente, um ovinho mais escuro, e 2 ovinhos brancos ali, com a cara de raivoso, irado, dizendo: mas esse cara não é da nossa igreja, não pertence, ele é diferente. Às vezes, quando a gente pensa por esse lado, é tão difícil, nós não queremos justificar a nós mesmos, a nossa bondade, a nossa coisas boas que fazemos. Achamos que estamos tão bom que um pecador não pode estar perto de nós. Achamos que nós somos, às vezes, tão bons que nós não podemos pregar para alguém que está lá na lama, está lá no pecado, porque nós vamos nos contaminar, vamos tornar-nos imundos. Nós achamos e entendemos pelos nossos olhos, às vezes, que dentro da igreja é o lugar de ter somente gente prontinho para ir para o céu. Já é gente que já está com o cinto de segurança amarrado, os airbags tudo pronto, e já está sentadinho no banco da poltrona e só esperando ali a decolagem, né? Já está pronto. E na realidade, se nós pudéssemos olhar e se Deus pudesse passar, imagina a seguinte situação: se começasse assim, Deus falasse assim: hoje a escola dominical vai ser diferente, só um pouquinho diferente. Esse telão bonito aqui, nós vamos começar a passar o que se passa no coração dos irmãos. Vamos passar o que o fulano fez na sexta-feira. Passa aí, anjo, no telão. E a igreja: ah, meu Deus, eu não acredito que ele teve coragem. Na realidade, nós somos um hospital, nós somos uma igreja, mas nós somos principalmente um hospital. Jesus disse assim, lá em Marcos, não sei se capítulo 1, capítulo 2, ele diz assim: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos, aqueles que precisam. Nós aqui todos estamos nivelados, e nivelados por baixo. Antigamente só tinha 2 classes de pessoas na terra. Tinha os judeus, o povo escolhido para a palavra de Deus, as leis de Deus. Deus escolheu um povo, escolheu um homem, transformou esse homem numa nação, e dessa nação ele deu as leis, e a partir daí ele foi abrindo o entendimento e revelação para que nós chegássemos hoje a Jesus. Mas de primeiro só tinha judeu. Quem não era judeu não fazia parte. Quem não é judeu eram gentios. Quem que eram os gentios? Todo mundo que não era judeu era gentios. Então existiam 2 classes de pessoas. Uma que, entre aspas, iria morar no céu, que se gabava de ter a lei, que se gabava de ter as promessas de Deus, mas ao mesmo tempo eles só tinham as promessas. Eles não executavam ou não colocavam a lei no seu próprio coração. Ou seja, eles falavam bonitas palavras, mas ao mesmo tempo o quê? Eles não viviam o que falavam. Esses eram os judeus, mas tinha os gentios. Os gentios, aqueles que estavam distantes, nações diferentes, nações que não conheciam a Deus, conheciam e não queriam. O que que Jesus veio e fez? Olhem para cá. O que Jesus veio e fez? Ele transformou aqueles 2 povos
em um único povo agora que vai para o céu, um único povo. Ele conseguiu tirar a separação, de fazer uma quebra de paradigma, e ele tirou dos judeus e dos gentios, ele formou um único povo, um povo agora chamado igreja. A igreja é o único povo, não esta igreja física, mas a igreja espiritual, chamada por Jesus Cristo, aonde estão os remidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, aquele povo que faz parte desta igreja, que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, e quando ele voltar, ele vai buscar um povo sem mancha, sem mácula, e vai levar para o céu, reunir esse povo tudo, num barco chamado igreja, e nós vamos viver e morar eternamente com ele, lá na glória. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Era como se existisse ali os dois povos caminhando numa canoa, pastor Edson. É como se tivesse, imagina, dois povos caminhando numa canoa. Confortavelmente de um lado da canoa estavam os judeus. Do outro lado da canoa, no mesmo barco, estavam os gentios. Só que do lado dos gentios tinha um furo na canoa. E os judeus estavam do lado de cá, confortavelmente pensando: o furo não é do nosso lado. Não vai ter problema, vamos caminhar e vamos embora. Sem eles saberem que mais cedo ou mais tarde, esse furo iria fazer afundar tanto judeus quanto gentios, porque estavam no mesmo barco. Aí veio Jesus e fez aquilo, transformou isso na igreja, um lugar onde ele colocou pessoas que precisam, pessoas necessitadas, mas pessoas que sabem que se dobrarem os seus joelhos, clamarem ao seu Deus, ele os ouvirá e vai fazer com que os nossos caminhos possam ser cada vez melhores pela presença dele na nossa vida. E eu vou terminar. Verso 2:11. Eu vou terminar usando essas duas transparências só aqui. Paulo, escrevendo no capítulo 2, verso 11, diz assim: porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não tem imparcialidade. Ele não é bom com um e ruim com o outro deliberadamente. Verso 12, diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Olha aqui, porque os que ouvem a lei, preste atenção, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser, o quê? Justificado. Existe uma grande diferença entre o que chamamos de conhecimento, né? Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Existe o conhecimento intelectual, que eu posso decorar a Bíblia como um intelecto, declamar a Bíblia, declamar os Salmos como alguma coisa, um conhecimento intelectual, e o conhecimento que gera intimidade, que é diferente. Esse conhecimento que Paulo está falando aqui, não é o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento que traz intimidade, que gera intimidade na nossa vida. E fechando, esse último aqui, Romanos 2,14 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei, olha aqui que tremendo isso aqui, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu coração. Eu falei, tem um escritor húngaro chamado Frank Kafka.
ele, num dos seus ensaios, ele diz o seguinte: o problema da humanidade moderna não é saber se são pecadoras, saber que são pecadoras todos sabem, mas elas vivem sem o sentimento de culpa. Saber que nós somos pecadores, nós sabemos, mas o sentimento de culpa é que nós aprendemos a tirar, a arrancar ele da nossa vida. O sentimento de culpa, às vezes, é que existe aquela culpa, que é a culpa do diabo, mas tem a culpa da parte de Deus. A culpa do diabo traz acusação. A culpa que o diabo traz acusação. Mas a culpa que Deus coloca não é aquele sentimento de culpa, mas é de restauração, para trazer novamente restauração. E às vezes nós temos aprendido a ludibriar esse negócio aqui, ó. Nós ficamos igual aquele assassino que está sendo julgado aí, aquele que matou não sei quantas mulheres, 20 e tantas mulheres. É aquele serial killer. Entrevista, às vezes, nas palavras que ele falou se matou, ele falou que matou. Mas ele não tem um mínimo de sentimento de culpa pelo ato que ele praticou, pelos atos que ele praticou. Às vezes tem acontecido exatamente conosco isso. Nós sabemos que somos pecadores, que temos pecado, mas nós conseguimos ludibriar isso e nos dá um sentimento de tranquilidade, mesmo estando dentro da igreja. Ainda assim nós temos a sensação de que nós estamos no lugar, não no lugar correto, fazendo a coisa correta. No lugar correto nós estamos dentro da igreja. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos no lugar correto. 2 primos que eu coloquei aqui, que não suportavam esse tipo de comportamento. João Batista. Um dos primos era João Batista. Ele disse assim, ó, e vendo ele, eu achei interessante isso aqui, como eles não suportavam esse comportamento. E diz assim, João Batista, e vendo eles, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha só o que João Batista falava amigavelmente com eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o pensamento de João Batista. Como que as pessoas conseguiam ludibriar as outras e fugir da ira futura? É o mesmo pensamento que tem Jesus também, em Marcos 12, 33, 34. Olha o que Jesus está dizendo exatamente para esse mesmo tipo de pessoa. Considerem, pois, Jesus falando, olha que Jesus começa com tranquilidade. Jesus começa com tranquilidade. E ele diz assim, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí ele perde a paciência. Ele fala assim, raça de víboras, como vocês podem saber que são maus e dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesta manhã, para que Deus possa, na nossa vida, nós possamos ainda depender da voz do Espírito Santo em nós. Que Deus não nos possa entregar aos nossos próprios vontades, aos nossos próprios desejos. Eu acho que a pior coisa que Deus poderia fazer por nós seria deixar a nós vivermos dissolutamente. Eu acho que a pior coisa que Deus faria conosco e nos deixasse seria nós vivermos um dia sequer da maneira como nós imaginamos e queremos. Vamos orar para que nós possamos ser tão sensíveis o bastante que ainda o Espírito Santo, aquele, além de ser o Consolador, ele é aquele que faz com que a nossa fé possa crescer, com que a nossa fé possa ser mais firme, possa ser mais embasada, e que a gente possa vencer as dificuldades, as lutas dessa vida, e sair do outro lado de lá, vitorioso e vitoriosa, cantando hinos, cantos de vitória. Vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por esse domingo, por você estar aqui, fazer parte de uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Vamos orar juntos?
Amado Deus, te louvamos nesta manhã pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe, ó Pai, através da Tua palavra, a Tua palavra que gera em nós vida, a Tua palavra que gera em nós frutos, a Tua palavra que faz com que a gente possa caminhar. E quando nós caminhamos, sempre nós podemos caminhar um pouco mais, um pouco além daquilo que às vezes está proposto no nosso coração, ó Pai, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor não vê o nosso exterior, o Senhor não vê o exterior somente, ó Deus, mas o Senhor se preocupa com aquilo que está cheio, o nosso coração está cheio, pois como a Tua palavra e o Senhor próprio disse, como nós podemos dizer alguma coisa boa, nós sendo maus? Só o Teu Espírito Santo, ó Deus, é que pode fazer com que as duas coisas possam fazer as mesmas coisas, nós possamos ter um coração bom e falarmos coisas boas, agradáveis ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer, nos ajuda, Espírito Santo, a romper, nos ajuda, meu Deus, a sair dos nossos próprios limites, nos ajuda, Senhor, a ir para o céu de uma maneira, meu Deus, gloriosa, de cabeça erguida, deixando, meu Deus, os frutos que o Senhor tem colocado, como mordomos que somos na Tua obra, ó Pai, nos ajuda e nos ensina a vivermos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Nós nos alegramos por esta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus vos abençoe, em Cristo Jesus.